A chuva caía impiedosa sobre o para-brisa do carro, mas a verdadeira tempestade acontecia dentro do peito de Clara. Ela apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O destino era o antigo sítio abandonado de sua avó, o lugar que deveria ser o futuro lar de sua nova família. No entanto, hoje, aquele endereço representava o fim de todas as suas esperanças. Seu noivo, o homem que a havia resgatado da escuridão do luto, estava escondendo algo terrível lá dentro. Clara estava convencida de que encontraria a prova de uma traição imperdoável. Ela estava pronta para destruir tudo, para gritar e chorar, até que não restassem mais lágrimas. Mas a porta de madeira velha não escondia uma amante. O que aguardava Clara naquele quarto empoeirado iria estilhaçar sua compreensão sobre o mundo, desenterrar fantasmas de um passado esquecido e mudar o curso de sua vida para todo o sempre. Prepare-se para uma jornada onde a dor mais profunda se encontra com o milagre mais inesperado. Para entender a força da tempestade que assolava a vida de Clara, é preciso voltar aos tempos em que ela era apenas uma menina frágil do interior, criada exclusivamente por sua mãe, Dona Sônia, uma mulher guerreira que passava os dias e as noites debruçada sobre uma velha máquina de costura. Clara conhecia o peso da ausência. Ela nunca soube o nome ou o rosto de seu pai. Cresceu em uma casa simples, de paredes sem reboco, onde o amor sobrava, mas o dinheiro faltava até para o pão do dia seguinte. Clara aprendeu cedo a ser invisível, a engolir o choro quando as outras crianças zombavam de suas roupas remendadas e de seus sapatos gastos. Ela era a garota que se escondia nos cantos, com medo do mundo e das pessoas. A única luz em sua infância solitária foi Tiago, um garoto destemido que se tornou seu escudo e seu melhor amigo. Eles cresceram juntos, dividindo segredos, sonhos e promessas debaixo de uma velha jabuticabeira. O destino parecia traçado para que fossem felizes para sempre. Mas a vida, com sua ironia cruel, tinha planos muito mais sombrios para o coração da jovem costureira. O ginásio da escola estava decorado com balões coloridos e faixas brilhantes para a grande noite de formatura do ensino médio. O cheiro de cera de chão misturava-se com os perfumes doces das adolescentes animadas. Clara, no entanto, sentia-se como uma intrusa naquele cenário de celebração. Ela usava um vestido que ela mesma havia costurado durante madrugadas exaustivas, aproveitando retalhos baratos que sua mãe conseguia na feira. Apesar de o corte cair perfeitamente em seu corpo esbelto, o tecido opaco contrastava cruelmente com os vestidos deslumbrantes e cheios de pedrarias de suas colegas de classe. Dona Sônia havia feito um milagre em seus cabelos, criando um penteado digno de salão, mas a insegurança devorava Clara por dentro. Quando o diretor chamou seu nome no microfone para receber o diploma de aluna destaque, o silêncio no ginásio pareceu ensurdecedor. Ela caminhou até o palco com as pernas trêmulas, sentindo os olhares de desprezo queimando sua pele. Os sussurros venenosos das garotas populares ecoavam pelo salão. Elas riam de sua pobreza, chamando-a de miserável e questionando o que um garoto tão bonito quanto Tiago via nela. Cada palavra era como uma agulha perfurando seu peito, revivendo as feridas de uma vida inteira de humilhações. Tiago estava sentado nas fileiras do fundo, com os punhos cerrados e a mandíbula tensa. Ele ouvia cada sussurro maldoso e seus olhos escuros fuzilavam as garotas venenosas. Quando o diretor entregou a medalha de honra ao mérito nas mãos trêmulas de Clara, elogiando sua inteligência brilhante e seu esforço incansável, um sorriso tímido finalmente iluminou o rosto da jovem. Nesse exato momento, Tiago ficou de pé, ignorando qualquer protocolo escolar. Ele bateu palmas com uma força estrondosa, quebrando o gelo do ambiente, e gritou a plenos pulmões que sentia orgulho dela. A coragem dele contagiou o ginásio, e logo uma onda de aplausos calorosos abafou as fofocas. Clara olhou para ele lá do palco, e uma lágrima solitária de gratidão
escorreu por seu rosto. Depois da cerimônia, durante o baile, Tiago não saiu do lado dela nem por um segundo. Enquanto as outras meninas tentavam flertar com ele, oferecendo sorrisos e olhares convidativos, ele mantinha seus braços protetores ao redor da cintura de Clara. Eles dançaram sob as luzes precárias do ginásio, como se fossem as únicas duas pessoas no universo. A lealdade de Tiago era o porto seguro onde a alma machucada de Clara encontrava descanso absoluto. A amizade deles havia nascido na poeira do pátio da escola primária, muitos anos antes. Clara era uma menina minúscula, que chorava escondida atrás da cantina enquanto os valentões roubavam seu lanche. Tiago havia acabado de se mudar para a cidade. Seus pais eram engenheiros bem-sucedidos, e ele tinha tudo para se juntar ao grupo dos populares. Mas no primeiro dia de aula, ele ignorou os garotos ricos e caminhou diretamente para a carteira velha, onde Clara tentava se encolher. Ele sentou-se ao lado dela, com um sorriso largo, e ofereceu metade de seu sanduíche. Quando os outros alunos tentaram avisá-lo de que ela era a estranha e pobretona da classe, Tiago levantou-se e os calou com uma postura feroz. Ele declarou que, a partir daquele instante, quem mexesse com Clara teria que enfrentar a fúria dele. Aquele ato heróico selou um pacto inquebrável entre os dois. Eles cresceram dividindo as tardes quentes de verão, resgatando gatos abandonados perto da lavanderia municipal e construindo cabanas secretas nos terrenos baldios. As famílias se acostumaram com a presença constante um do outro, alimentando a certeza absoluta de que, um dia, aquelas duas crianças se casariam. Com o fim do ensino médio, as estradas da vida começaram a puxar os dois para direções tragicamente opostas. Tiago era movido por uma ambição imensa. Ele sonhava com os céus, queria dominar as nuvens e pilotar aviões gigantescos. Seu destino era a escola de aviação na caótica capital de São Paulo. Ele implorou para que Clara fosse com ele, prometendo arrumar um emprego para ajudá-la a pagar uma faculdade. Mas Dona Sônia foi firme e realista. A família não tinha um centavo furado para sustentar aventuras na cidade grande. Clara deveria se matricular no curso técnico de corte e costura da prefeitura, garantindo uma profissão sólida e segura na cidade natal. A despedida na rodoviária foi marcada por lágrimas amargas e promessas desesperadas. Tiago segurou o rosto de Clara entre as mãos, exigindo juras de amor eterno e ameaçando qualquer rapaz que ousasse se aproximar dela. Clara chorou copiosamente, jurando que seu coração pertencia apenas a ele. O ônibus partiu, levando o menino sonhador para a metrópole barulhenta, enquanto a jovem costureira voltava para o silêncio de sua casa, sentindo que um pedaço vital de sua própria alma havia sido arrancado sem anestesia. Os primeiros meses de distância foram suportáveis graças às longas ligações noturnas. Tiago narrava cada detalhe da capital com fascínio, descrevendo os prédios altos e os simuladores de voo. Mas, aos poucos, o veneno da distância começou a agir. As ligações tornaram-se raras, curtas e vazias. A vida universitária de Tiago fervilhava com novas amizades, festas deslumbrantes e garotas sofisticadas. Clara, por outro lado, vivia enclausurada em seu pequeno quarto, ouvindo o barulho monótono da máquina de costura. Ela não tinha novidades para contar, não conhecia pessoas novas, não vivia aventuras. O abismo entre seus mundos tornou-se profundo e intransponível. A paixão ardente esfriou, transformando-se em uma rotina fria e obrigatória. Apesar disso, as famílias continuavam pressionando. Dona Sônia e a mãe de Tiago planejavam o casamento com uma insistência sufocante. Clara tentava argumentar com sua mãe, confessando suas dúvidas, dizendo que o amor parecia ter evaporado. Mas Dona Sônia era implacável. Ela exigia que a filha agarrasse aquela oportunidade de ter um marido honesto, trabalhador e de boa família. O medo de decepcionar todos ao seu redor forçou Clara a silenciar seu próprio coração
e aceitar o destino imposto. Durante uma visita rápida à cidade natal, Tiago surpreendeu Clara com uma atitude gélida. Os abraços eram distantes, os beijos pareciam mecânicos. Em uma tarde cinzenta, ele a encarou com uma expressão de tédio e declarou que os pais queriam antecipar o casamento. Ele falou sobre a união, não com a paixão de um noivo apaixonado, mas com o tom burocrático de quem assina um contrato. Ele até ousou insinuar que a vida de Clara era monótona demais, que eles talvez nem tivessem mais afinidade. A discussão que se seguiu foi amarga. Clara sentiu o gosto da rejeição, questionando se ele já havia encontrado outra pessoa na capital. Eles fizeram as pazes de forma superficial, mas a confiança estava estilhaçada. O preparativo para o casamento tornou-se uma tortura silenciosa. A escolha do vestido de noiva foi feita sem alegria, com Tiago reclamando dos preços altos na loja. Na noite anterior à volta dele para a capital, Clara teve um pesadelo perturbador. Ela sonhou que Tiago corria descalço por um campo de grama alta, afastando-se cada vez mais rápido. Ela gritava por ele, tentando alcançá-lo, mas ele apenas acenava de longe, dizendo que precisava ir embora para sempre. Ela acordou encharcada de suor frio, com o peito esmagado por uma angústia inexplicável. O dia seguinte amanheceu com um céu pesado e ameaçador. Clara tentou ligar para o celular de Tiago dezenas de vezes, buscando um conforto para a aflição que a consumia desde o pesadelo. A mensagem da operadora informando que o aparelho estava fora de área soava como uma sentença de morte em seus ouvidos. Ela andava de um lado para o outro na pequena sala, irritando sua mãe com sua paranoia. Dona Sônia tentava acalmá-la, oferecendo chás calmantes e dizendo que era apenas ansiedade pré-nupcial. Mas o coração de Clara sabia que algo terrível havia rompido a ordem natural do universo. Na manhã seguinte, um grito desumano rasgou o silêncio da vizinhança. Era a mãe de Tiago, correndo descalça pela rua de terra, rasgando as próprias roupas e implorando para que Deus devolvesse seu filho. A notícia caiu sobre a cidade como um raio fulminante. Tiago estava morto. Ele havia mergulhado nas águas traiçoeiras de um rio agitado para salvar uma criança desconhecida que estava se afogando. O garoto foi resgatado com vida, mas as pernas de Tiago sofreram cãibras violentas, puxando-o para as profundezas frias. O herói não conseguiu retornar à superfície. O mundo de Clara desmoronou em uma fração de segundo. O funeral foi um mar de lágrimas e desespero. A chuva fina molhava a terra do cemitério, misturando-se ao pranto incontrolável da comunidade. Clara sentia-se flutuando em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Ela olhava para o caixão de madeira polida e não conseguia conceber que o menino vibrante que a protegeu a vida inteira agora era apenas um corpo sem vida. Depois daquele dia sombrio, Clara trancou as portas de sua alma. Ela rasgou seu vestido de noiva em pedaços minúsculos, gritando que a culpa era daquela maldita pressa em casar. Por um ano inteiro, ela usou apenas roupas escuras. O luto tornou-se sua única companhia. Ela abandonou a vaidade, evitou os raios de sol e mergulhou no trabalho extenuante do ateliê de costura. Suas noites eram consumidas pela tortura de rever velhos álbuns de fotografias. Ela passava os dedos trêmulos sobre o rosto sorridente de Tiago, nas imagens desbotadas de infância, relembrando os acampamentos improvisados e as fatias de melancia devoradas no verão. A dor era tão profunda e física que Clara acreditava firmemente que nunca mais seria capaz de sorrir ou de sentir seu coração bater no ritmo da vida. O tempo é um rio silencioso que tenta lavar as feridas mais profundas, mesmo quando resistimos a ele. Em uma tarde de outono, Clara caminhava de cabeça baixa pela calçada de pedras irregulares, perdida em seus pensamentos fúnebres. Ela não prestava atenção ao trânsito ou às pessoas. O inevitável aconteceu quando ela dobrou a esquina da rua principal. Ela colidiu violentamente com o peito firme de um homem alto.
O impacto foi tão forte que os dois cambalearam. O homem derrubou uma pasta de couro elegante e uma tempestade de documentos brancos espalhou-se pela calçada suja. Clara acordou de seu transe e começou a pedir desculpas de forma frenética. Ela se ajoelhou no chão áspero, recolhendo os papéis com mãos trêmulas. O arrepio de um perfume masculino caro e amadeirado invadiu suas narinas, um cheiro de limpeza e sofisticação que ela não conhecia. Quando ela levantou os olhos para entregar os documentos, encontrou um par de olhos castanhos incrivelmente expressivos e acolhedores. O homem não estava irritado. Pelo contrário, um sorriso gentil iluminava seu rosto perfeitamente barbeado. Ele a olhava não como quem observa um estorvo, mas como quem acaba de descobrir um tesouro perdido. O homem se apresentou com uma voz aveludada que causou um arrepio estranho na espinha de Clara. Seu nome era Marcelo, o novo administrador da luxuosa pousada colonial no centro da cidade. Ele vestia um terno impecável e emanava uma aura de segurança e gentileza. Ele não apenas agradeceu pela ajuda, mas elogiou a beleza dela, questionando com doçura o motivo de um rosto tão lindo carregar tanta tristeza. Clara sentiu suas bochechas queimarem. Há mais de um ano, nenhum homem sequer olhava para ela, e muito menos dirigia palavras tão atenciosas. Assustada com a própria reação, ela murmurou que era apenas uma simples costureira e fugiu a passos largos, sentindo-se indigna daquela interação. Mas Marcelo não era um homem que desistia fácil. Dias depois, ao sair exausta do ateliê, Clara parou paralisada na porta. Marcelo estava encostado em um poste, segurando um buquê radiante de flores amarelas. Ele caminhou até ela com a confiança de um cavalheiro antigo e ofereceu o presente. Ele confessou que havia perguntado sobre ela pela cidade, que conhecia sua dor, mas que não conseguia tirar o rosto dela de seus pensamentos. O convite para um café acompanhado de um filme no cinema da cidade vizinha pairava no ar. A mente de Clara gritava para que ela recusasse, invocando a lealdade eterna ao fantasma de Tiago. Mas os olhos castanhos de Marcelo transmitiam uma paz tão grande que ela, contrariando todas as suas próprias regras, aceitou o convite. O que deveria ser um café rápido de 30 minutos transformou-se em uma tarde mágica e interminável. O ambiente aconchegante da cafeteria, com cheiro de grãos torrados e pão de queijo quentinho, foi o cenário de uma conexão arrebatadora. Marcelo possuía o dom de ouvir. Ele não a pressionou, não julgou suas roupas simples e, principalmente, não teve pena de sua tragédia. Eles descobriram afinidades surpreendentes. Riram das mesmas piadas, compartilharam a paixão por autores esquecidos e por músicas clássicas que ninguém mais da idade deles escutava. Pela primeira vez em meses, Clara deu uma gargalhada sincera, um som que ela mesma havia esquecido que sabia produzir. Marcelo falou brevemente sobre sua vida, mencionando com um olhar vago que era órfão e que aprendeu a lutar sozinho no mundo. Quando ele segurou a mão dela por cima da mesa, Clara não sentiu vontade de recuar. O toque dele era quente e firme, derretendo o gelo que aprisionava seu coração. Naquela noite, a velha casa de Clara pareceu diferente. A luz amarelada da lâmpada da sala parecia mais brilhante. Quando ela abriu a porta, segurando o buquê contra o peito, Dona Sônia deixou cair o pano de prato que segurava. A mãe não conseguia acreditar no que via. O semblante cadavérico da filha havia desaparecido, substituído pelo brilho avermelhado de uma juventude que ressurgia das cinzas. Clara despejou as novidades como uma represa que se rompe. Ela falou sobre Marcelo, sobre o cinema, sobre como ele a fez sentir viva novamente. Dona Sônia chorou de alívio e abraçou a filha com uma força maternal indescritível. A mãe abençoou aquele encontro, implorando para que Clara não sentisse culpa. Tiago estava morto, descansando em paz, mas ela estava viva e tinha o dever sagrado de buscar a própria felicidade. A bênção materna libertou Clara da última corrente de culpa
que a prendia ao passado. O luto, antes um manto pesado e sufocante, começou a ser dobrado e guardado na gaveta das lembranças queridas. Clara finalmente se permitiu abrir as portas de sua vida para o frescor imprevisível de um novo amor. O romance entre Clara e Marcelo engatou uma marcha acelerada e apaixonante. Marcelo revelou-se um homem intensamente dedicado. Diferente da paixão adolescente e um pouco egoísta que ela havia vivido com Tiago, o amor de Marcelo era maduro, protetor e incrivelmente presente. Ele a buscava no ateliê todas as tardes, surpreendia-a com pequenos doces da padaria e fazia questão de elogiar seu trabalho nas máquinas de costura. O medo inicial de Clara em apresentá-lo ao seu mundo humilde logo desapareceu. Em uma tarde de chuva forte, Marcelo ficou preso na varanda da casa de Clara. Dona Sônia o convidou para entrar e ofereceu um café coado na hora. Marcelo sentou-se na mesa de madeira lascada com a naturalidade de quem sempre pertenceu àquele lugar. Ele comeu o bolo de fubá, elogiou a limpeza da casa humilde e tratou a mãe de Clara com uma reverência que conquistou a velha senhora imediatamente. Ele consertava torneiras quebrando, ajustava as dobradiças das portas e preenchia a casa sem figura paterna, com uma presença masculina reconfortante e segura. A convivência pacífica logo despertou o desejo de oficializar a união. Marcelo a pediu em casamento debaixo de um céu estrelado, sem anéis de diamantes exorbitantes, mas com uma sinceridade que fez a alma de Clara transbordar. A única sombra naquele planejamento alegre era a questão financeira. Pagar um aluguel estava fora de cogitação, e morar com Dona Sônia em uma casa minúscula tiraria a privacidade do novo casal. Foi durante uma noite de insônia que Clara se lembrou do antigo sítio abandonado de sua falecida avó. A propriedade ficava na zona rural, a poucos quilômetros da cidade. Estava fechada há anos, tomada pelo mato alto e pela poeira do tempo, mas a estrutura ainda era sólida. Clara entregou um molho de chaves enferrujadas nas mãos de Marcelo, sugerindo que ele fosse avaliar o local. Inicialmente, Marcelo torceu o nariz. Ele era um homem acostumado com a organização da pousada e temia que o custo de uma reforma em um casebre sem infraestrutura fosse uma péssima ideia. Mesmo assim, ele prometeu visitar a propriedade para não decepcionar o entusiasmo da noiva. Para a surpresa e alegria de Clara, Marcelo voltou de sua visita ao sítio completamente transformado. O ceticismo inicial foi substituído por uma empolgação quase febril. Ele abraçou a noiva, declarando que o lugar era mágico e que tinha um potencial incrível. A partir daquele dia, a rotina do noivo mudou drasticamente. Ele afirmou que passaria todos os seus horários de folga no sítio, limpando o terreno e iniciando os consertos essenciais. Clara sentiu-se a mulher mais abençoada do mundo por ter encontrado um homem tão trabalhador e dedicado. No entanto, a alegria durou poucas semanas. O comportamento de Marcelo começou a sofrer alterações assustadoras. Ele, que antes era pontual e comunicativo, passou a chegar atrasado aos encontros. Seus olhos tinham olheiras profundas e ele parecia constantemente distante, como se sua mente habitasse outro universo. Ele cancelava os jantares de domingo, alegando exaustão pelo trabalho na pousada e pela obra no sítio. Muitas vezes, ele sequer respondia às mensagens de texto. Uma noite fria, Clara o esperou até a madrugada. Quando ele finalmente apareceu, estava nervoso, cheirando a suor frio e suplicando desculpas esfarrapadas. O alarme da intuição feminina começou a soar estridentemente na mente da jovem costureira. As sementes da dúvida caíram em um solo fértil de traumas passados. Clara começou a ser consumida por uma agonia silenciosa e corrosiva. A imagem fantasmagórica do infortúnio voltou a assombrá-la. Ela deitava na cama estreita e olhava para o teto rachado, questionando se o universo havia lançado uma maldição implacável sobre sua vida amorosa. Quando estava prestes a casar com Tiago, a morte o arrancou de seus braços. Agora,
Prestes a construir um lar com Marcelo, a traição parecia bater à sua porta com brutalidade. Ela tentou confrontá-lo diversas vezes, perguntando diretamente se havia algum problema, se o amor havia acabado, mas Marcelo sempre desviava o olhar. Ele ficava na defensiva, irritava-se facilmente e saía batendo a porta, deixando-a afogada em um mar de lágrimas salgadas. A dor da incerteza era 1000 vezes pior do que a dor do luto. Ela se sentia humilhada, feita de boba. A ideia de que ele estava usando o sítio isolado de sua avó, aquele lugar sagrado para sua família, como um esconderijo para encontros amorosos furtivos, fazia o sangue ferver em suas veias. O desespero deu lugar a uma fúria incontrolável. Decidida a dar um basta naquela agonia, Clara planejou um teste definitivo. Em uma sexta-feira à noite, ela preparou um jantar caprichado, arrumou a mesa com toalha de renda e aguardou. Quando Marcelo chegou, com a respiração ofegante e os ombros caídos, ela forçou um sorriso doce. Ela sugeriu que no dia seguinte eles levassem um vinho caro e velas para o sítio. Uma noite romântica em meio à poeira da reforma, apenas para celebrar o amor deles. A reação de Marcelo foi imediata e desastrosa. O rosto dele perdeu a cor. Ele começou a gaguejar, recuando em direção à porta da cozinha. Ele inventou desculpas patéticas, dizendo que o lugar estava perigoso, sujo, que os produtos químicos da tinta fariam mal a ela. O suor brotava em sua testa, enquanto ele tentava desesperadamente dissuadi-la da ideia. A confirmação que Clara tanto temia estava ali, estampada no pânico dos olhos do noivo. Ele estava claramente protegendo seu ninho de traição. Com o coração despedaçado, mas com a raiva queimando como carvão em brasa, ela se calou. Naquela mesma noite, em meio às lágrimas derramadas no travesseiro, Clara tomou uma decisão drástica. Ela não seria a vítima tola dessa história. Ela pegaria o traidor no flagra. No dia seguinte, o céu estava carregado de nuvens escuras que cuspiam uma chuva gelada sobre a cidade. Clara inventou uma desculpa no ateliê e saiu mais cedo, ignorando os protestos de sua chefe. Ela pegou a velha caminhonete do vizinho emprestada e dirigiu pela estrada de terra batida que levava à zona rural. A lama espirrava nos pneus, enquanto a tempestade dentro de seu peito se igualava à tempestade lá fora. Suas mãos apertavam o volante com a força do ódio puro. Ela ensaiava os gritos e os xingamentos que atiraria na cara do noivo e de sua suposta amante vagabunda. Ao dobrar a curva estreita cercada de eucaliptos, seu estômago despencou. O carro de Marcelo estava estacionado exatamente na frente da casa de tijolos expostos. Ele havia mentido mais uma vez, dizendo que estaria de plantão na pousada até o anoitecer. O sangue de Clara pulsou nas têmporas. Ela estacionou de qualquer jeito, saltou na lama, ignorando a chuva que encharcava seus cabelos, e caminhou em passos duros e militares em direção à porta de entrada. Ela empurrou a maçaneta enferrujada com os ombros, esperando encontrar um cenário de luxúria e desonra. A porta de madeira bateu violentamente contra a parede interna, fazendo um estrondo assustador. Clara invadiu a sala com os dentes trincados, mas paralisou de imediato. Não havia roupas íntimas jogadas pelo chão, nem taças de champanhe. O ambiente não cheirava a perfume doce e suor de amantes. O ar estava impregnado com o cheiro reconfortante de sopa caseira e remédios fortes. O chão estava impecavelmente limpo, e os móveis velhos haviam sido improvisados de forma organizada. Do quarto dos fundos, Marcelo surgiu correndo. Ele usava roupas manchadas e segurava uma colher de pau e uma toalha pequena. Quando ele viu a noiva no meio da sala, pingando água da chuva e com o rosto desfigurado pelo ódio, ele quase deixou os objetos caírem. Ele tentou recuar, levantando as mãos em um gesto de rendição desesperada. Gaguejando, ele tentava formular uma frase coerente, enquanto Clara gritava, exigindo que a vagabunda saísse do esconderijo. Cega pela raiva, ela empurrou o noivo para o lado
e marchou implacável em direção à porta do antigo quarto de sua avó, pronta para arrastar qualquer mulher que estivesse ali pelos cabelos. A cena que agrediu os olhos de Clara, quando ela cruzou o batente do quarto, roubou todo o oxigênio de seus pulmões. O choque foi tão violento que seus joelhos vacilaram. Não havia mulher alguma. Em cima da cama de ferro adaptada, deitado sobre lençóis brancos, havia um homem idoso. O corpo dele era tão frágil que parecia feito de papel amassado. A pele exposta estava coberta por cicatrizes horrendas e queimaduras feias que ainda supuravam. Ele respirava com dificuldade, emitindo gemidos baixos de dor profunda. Seus cabelos eram longos, sujos e emaranhados, dando-lhe a aparência de um mendigo esquecido pelo mundo. A raiva de Clara evaporou instantaneamente, substituída por um horror compassivo. Ela se virou para Marcelo, que agora chorava silenciosamente encostado na parede, e perguntou em um sussurro embargado quem era aquela pobre criatura sofrendo em sua casa. Marcelo desabou de joelhos. Entre soluços desesperados, ele revelou o segredo que o estava devorando vivo. Aquele homem destruído, rejeitado pela sociedade, fedendo a rua e a abandono, não era um estranho. Era Roberto, o homem que o havia adotado na infância. Era o pai de Marcelo. A confissão de Marcelo jorrou como um rio represado há muito tempo. Ele explicou que havia crescido acreditando que seu pai adotivo estava morto ou o havia abandonado definitivamente. Há algumas semanas, enquanto saía da pousada, um mendigo delirante caiu aos seus pés na calçada. O choque de reconhecer os traços do homem que um dia o amou foi devastador. Roberto estava consumido pela fome, pela doença e pelo frio cruel das ruas. Os documentos velhos que ele carregava no bolso esfarrapado provavam a triste verdade. O desespero fez Marcelo agir irracionalmente. Ele tinha pavor de revelar a verdade para Clara e sua mãe. Acreditava que a sociedade os julgaria, que a noiva teria vergonha de se unir a uma família marcada pela desgraça e pela mendicância. Então, ele usou o sítio como um refúgio secreto. Escondeu o pai doente como um criminoso escondendo provas, gastando suas noites em vigílias solitárias, tentando baixar a febre e limpar as feridas infectadas. Marcelo implorou por perdão, chorando copiosamente aos pés de Clara, dizendo que se odiava por ter mentido, mas que não conseguia abandonar o homem que um dia o tirou do inferno do orfanato. As palavras de Marcelo destruíram qualquer resquício de mágoa no coração de Clara. A vergonha que a invadiu não foi pelas mentiras dele, mas por sua própria desconfiança. Ela havia se convencido de que o mundo era podre e que estava sendo traída, quando, na verdade, o homem que ela amava estava realizando o ato mais nobre de caridade e sacrifício filial. Sem dizer uma única palavra, Clara secou as lágrimas de seu rosto e tomou o controle da situação. Ela amarrou os cabelos molhados em um coque firme, arregaçou as mangas de sua blusa e caminhou até a cozinha improvisada. Ela esquentou panelas imensas de água no fogão a lenha, encontrou sabão de coco neutro e toalhas limpas que Marcelo havia trazido. Voltando ao quarto, ela comandou o noivo. Eles precisavam agir juntos. Com extrema delicadeza, mas com uma firmeza admirável, Clara começou a cortar as roupas imundas e coladas nas feridas do velho Roberto. Ela lavou a pele doente com cuidado maternal, substituindo o cheiro de miséria pela essência pura do cuidado. A cada toque gentil daquela mulher, Marcelo apaixonava-se por ela 100 vezes mais. Ele percebeu que havia encontrado não apenas uma esposa, mas um anjo protetor. O trabalho durou horas exaustivas. Quando terminaram, o quarto cheirava a lavanda e remédio limpo. Roberto repousava em lençóis trocados, com a febre finalmente cedendo. Exaustos, Clara e Marcelo sentaram-se no chão da varanda, observando a chuva diminuir de intensidade. Foi ali, naquele momento de intimidade crua, que Clara tomou uma decisão irrevogável. Eles não podiam deixar um homem doente sozinho naquele fim de mundo,
e Marcelo não sobreviveria à rotina de dupla jornada. Ela declarou que o casamento luxuoso estava suspenso. O dinheiro que seria gasto na festa bancaria os medicamentos e a comida. Eles se mudariam imediatamente para o sítio. A falta de conforto da cidade seria compensada pela paz de espírito. Marcelo tentou protestar, temendo submetê-la a uma vida rústica e difícil de tirar água de poço e cozinhar no fogo a lenha. Mas Clara calou seus lábios com um beijo firme e cheio de determinação. Ela deixou claro que a família e a lealdade valiam infinitamente mais do que qualquer vestido branco ou salão de festas iluminado. A partir daquele dia chuvoso, o sítio abandonado deixou de ser um esconderijo para se tornar um lar de cura e redenção. A adaptação à vida rural foi brutal, mas curiosamente libertadora. Clara acordava antes do amanhecer para ferver a água e limpar a casa, antes de pegar o ônibus para o ateliê na cidade. À noite, a luz amarela do lampião iluminava as conversas baixas na cozinha. O calor do fogão a lenha aquecia as almas feridas. Sob os cuidados obstinados da nora e do filho, o senhor Roberto começou uma recuperação que desafiava a lógica da medicina. A alimentação farta e o amor incondicional fecharam suas feridas físicas. Em poucas semanas, a cor voltou ao seu rosto encovado, e ele conseguiu sentar-se na cadeira de balanço da varanda. Foi em uma dessas noites tranquilas, enquanto o som dos grilos dominava a escuridão do campo, que Roberto decidiu que era hora de desenterrar os demônios de seu passado. Ele olhou para as mãos calejadas de Clara e para os olhos atentos de Marcelo, apertando um pano de prato entre os dedos trêmulos. Com uma voz rouca e marcada pelo arrependimento, o ex-mendigo começou a narrar a história do homem brilhante que ele fora antes de a vida esmagá-lo. A confissão iria virar o mundo dos três de cabeça para baixo. Roberto narrou seus dias de glória em São Paulo. Ele foi um jovem universitário cheio de sonhos, que começou vendendo cachorros quentes em uma pequena barraca na esquina da avenida principal. Com um talento inegável para os negócios e noites insones de trabalho duro, ele transformou aquela barraca em uma rede de lanchonetes luxuosas e, mais tarde, em restaurantes cobiçados pela elite da capital. O dinheiro jorrava como água. Ele comprou carros importados, morou em coberturas com vistas deslumbrantes e vestiu roupas sob medida. O sucesso financeiro era absoluto, mas o vazio em sua alma era esmagador. Ele passava os natais sozinho, em meio a porcelanas caríssimas e taças de cristal vazias. Ele dedicou parte de sua fortuna a obras de caridade e orfanatos, tentando preencher a lacuna da família que nunca teve. Foi durante um leilão beneficente luxuoso que seus olhos cruzaram com os de Camila. Ela era uma força da natureza. Uma jovem de 19 anos, dona de cabelos ruivos flamejantes, pele de porcelana e um sorriso capaz de desarmar qualquer exército. Roberto foi enfeitiçado. Cego pela paixão e pelo desejo de construir uma dinastia, ele ignorou todos os avisos de seus parceiros de negócios sobre a verdadeira natureza da garota. O casamento com Camila foi o evento do ano, regado a champanhe francês e falsas juras de amor eterno. Mas o véu da ilusão rasgou-se impiedosamente logo nos primeiros meses. A esposa que ele acreditava ser uma princesa doce revelou-se uma mulher fria, materialista e controladora. Ela não queria saber de construir um lar acolhedor. Seu mundo resumia-se a grifes internacionais, viagens a Paris e festas intermináveis. Roberto engolia a amargura, cedendo aos caprichos dela na esperança vã de que ela mudasse. A crise explodiu quando ele exigiu que tivessem um filho. Ele sonhava com crianças correndo pelo jardim da mansão, mas Camila abominava a ideia de deformar seu corpo perfeito com uma gravidez. Sob intensa ameaça de divórcio, ela cedeu e eles tentaram. Os meses passavam sem sucesso, até que os exames médicos despencaram sobre a cabeça de Roberto como uma bigorna. O diagnóstico o aniquilou. Ele estava gravemente doente.
Havia tumores silenciosos consumindo seu corpo, e o tratamento violento que se seguiria não apenas o deixaria estéril para sempre, mas também colocava sua vida por um fio. Ele precisava de amor e apoio para enfrentar o corredor da morte. A doença foi o teste de fogo que pulverizou os restos do casamento. Camila não derramou uma única lágrima. Pelo contrário, ela pareceu aliviada com a notícia da esterilidade. Enquanto Roberto vomitava nos banheiros das clínicas de quimioterapia, perdendo o cabelo e a dignidade, sua esposa desfilava pela alta sociedade, usando as joias que comprava com o dinheiro do marido doente. O golpe mais nojo veio quando ele percebeu que ela o traía abertamente, dividindo a cama com outro homem enquanto ele lutava para respirar. Apesar do cenário desolador, um milagre médico aconteceu. Roberto venceu a doença, mas emergiu do tratamento como uma casca oca. O sonho de ser pai biológico estava morto, mas o desejo de amar um filho gritava mais alto do que o orgulho ferido. Contrariando os gritos histéricos de Camila, ele foi a um orfanato. Ele contou com lágrimas nos olhos sobre o dia mágico em que um garotinho magricela e tagarela de 5 anos correu até ele no pátio da instituição, implorando para ser escolhido. Aquele menino era Marcelo. Os anos seguintes foram os únicos momentos de luz genuína na vida de Roberto. Ele ensinou o menino a andar de bicicleta, montou robôs de brinquedo e encontrou a felicidade pura nos olhos brilhantes daquela criança. Mas a escuridão voltou para cobrar seu preço. Camila não suportava o amor que o marido dedicava ao menino adotivo. Ela o tratava com desprezo cruel. O inferno desabou quando Roberto descobriu que o amante de sua esposa era ninguém menos que Leandro, seu braço direito e sócio majoritário da empresa. A dupla havia orquestrado uma fraude gigantesca, aproveitando-se do período em que Roberto estava focado em curar o câncer e criar o filho. Leandro falsificou assinaturas e desviou fundos, levando as empresas à ruína. Quando o golpe foi revelado, Roberto perdeu tudo. As propriedades foram confiscadas, as contas bloqueadas. Camila arrumou as malas luxuosas, cuspiu xingamentos venenosos sobre ele e o menino órfão, e partiu com o amante. O desespero e o orgulho ferido transformaram Roberto em um animal acuado. Ele procurou Leandro no estacionamento subterrâneo da empresa para exigir sua honra de volta. A discussão virou uma briga corporal sangrenta. Em um acesso incontrolável de fúria, Roberto espancou o ex-sócio. Leandro caiu de mau jeito, bateu a cabeça contra a quina de concreto de uma pilastra e morreu instantaneamente. O império de luxo de Roberto terminava em sangue e nas algemas frias da polícia. A condenação foi pesada. Os anos de prisão roubaram a juventude, a saúde e a sanidade de Roberto. Mas a verdadeira punição, a lâmina que cortou sua alma todos os dias em sua cela escura, foi a imagem de Marcelo. O menino que ele havia prometido proteger foi atirado violentamente de volta ao sistema de adoção. Roberto sentia-se o maior fracasso da humanidade. Quando as portas de ferro finalmente se abriram muitos anos depois, o mundo havia avançado e esquecido sua existência. Com a ficha criminal suja e a idade avançada, ele não encontrou emprego. A ladeira da miséria foi rápida. Ele encontrou refúgio no álcool barato para silenciar os demônios da culpa e acabou dominado pelas ruas, dormindo em papelões, sendo agredido pela polícia e humilhado por adolescentes cruéis que chegaram a atear fogo em seu casaco de mendigo. Ele estava pronto para morrer. Seu único desejo antes de sucumbir ao inferno era olhar para o rosto do filho mais uma vez. Aquele encontro na porta da pousada não foi acaso. Foi o último suspiro de um pai desesperado, buscando o perdão antes de partir deste mundo. As lágrimas lavavam os rostos de todos na cozinha iluminada, apenas pela luz trêmula das brasas do fogão. Marcelo quebrou o silêncio pesado, abraçando o pai com uma força visceral, garantindo-lhe que nunca sentiu ódio, apenas saudades daquele herói que brincava com ele.
Clara sentiu o peito expandir de admiração pela jornada trágica daquele homem. O ambiente carregado de tristeza foi subitamente iluminado por um sorriso enigmático que se desenhou nos lábios de Clara. Ela olhou para o sogro e para o noivo e, com uma voz embargada pela mais pura emoção, decidiu que era a hora perfeita para revelar seu próprio segredo. Ela comunicou que Roberto precisava se recuperar logo, pois em menos de 7 meses ele precisaria de força nos braços para segurar o primeiro neto. O choque de Marcelo foi monumental. Ele arregalou os olhos, levantou-se num pulo e começou a gritar de alegria, rodopiando Clara pela cozinha rústica do sítio. A notícia da gravidez varreu a última sombra de luto e miséria que pairava sobre a propriedade. O casamento modesto finalmente foi marcado, e a celebração íntima no sítio estava pronta. Faltava apenas a aprovação de Dona Sônia, que viria para jantar e conhecer a família improvável. A mesa estava posta sob o luar. Quando Dona Sônia chegou ao sítio, sorridente e segurando uma travessa de bolo, ela cruzou o olhar com Roberto, limpo, barbeado e vestindo roupas dignas. O prato de porcelana estilhaçou-se no chão. A velha senhora gritou e caiu desmaiada. O pânico instalou-se, mas o desenrolar daquela noite revelou a maior e mais estarrecedora verdade do destino. Roberto não era apenas o ex-mendigo e pai adotivo do noivo. Ele era o amor da juventude de Sônia, o homem que ela abandonara por orgulho décadas atrás, e o pai biológico de Clara. A roda da fortuna havia dado um giro monumental, conectando almas perdidas de maneira milagrosa. Aquele velho sítio, antes símbolo de abandono, transformou-se no altar de um perdão absoluto e de casamentos múltiplos. Quando o pequeno bebê de Clara nasceu com pulmões fortes, a paz finalmente reinou. O encontro de Clara com a mãe de Tiago no posto de saúde da cidade sela a cura definitiva. A criança recebeu o nome de Tiago, mantendo viva a chama do primeiro amor de Clara. E você, acredita que o destino sabe costurar os fios quebrados da nossa vida? Se essa história de amor, superação e reviravoltas tocou o seu coração, deixe agora o seu like, inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas emoções e comente aqui embaixo. Você perdoaria os erros do passado por uma segunda chance de ser feliz?